Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa penúltima aula dessa playlist de funções vetoriais, entrando nas aulas de exercício, né? Então, toda a parte teórica já encerramos nas aulas anteriores, e agora nós vamos lidar com 2 aulas de exercícios, 3 exercícios nessa aula, 3 exercícios na última aula da playlist, na aula 14. Essa seria a 13ª aula na sequência da nossa playlist. Eu peguei exercícios tecnicamente que não são apenas do tipo calcule a derivada, calcule a integral, determina a aceleração, não. Coisas que tecnicamente faz a gente dar uma pensada, e até o enunciado não é às vezes difícil de entender, mas o que está por trás dele, no sentido de ser um pouco mais elaborado do que o que a gente viu apenas nas aulas teóricas, ok? Então, já vou apresentar a bancada para vocês aí, só vou esperar aparecer. E já vai aparecer o nosso primeiro exercício. Bom, pessoal, eu tenho aí que R1 de t e R2 de t, do ponto de vista matemático, são 2 funções vetoriais, porém essas 2 funções vetoriais, elas descrevem a trajetória de 2 partículas. Então, tecnicamente, estamos lidando com um problema físico, ok? E aí, no caso, a R1 de t tem aí a sua trajetória, né, a sua função descrita pela função vetorial. Então, R1 de t é uma função espaço, né? E R2 de t também é uma função espaço. Então, elas estão lá na terceira dimensão. É bom colocar isso daqui para que vocês entendam o que está acontecendo. Deixa eu só pegar um rascunho aqui para ficar mais claro. O que está acontecendo aqui é o seguinte: eu tenho lá na terceira dimensão uma curva no espaço e eu tenho outra curva no espaço, que eu chamo de C1 e C2. Vamos falar assim, parametrizado por R1 e R2. E ele pergunta se as partículas se colidem. Aqui a gente tem que tomar um pouco de cuidado pelo seguinte. Pessoal, partícula colidir não é equivalente a falar que as trajetórias se cruzam. Eu posso ter 2 trajetórias que se cruzam, mas elas só vão colidir se, ao percorrer no mesmo instante, as 2 elas estão no mesmo ponto de intersecção. E outra, aqui, eu coloquei apenas um ponto de intersecção entre elas. Eu posso ter vários, né? Eu posso ter uma outra curva que pode fazer isso e ela pode fazer isso aqui também, né? Lá no espaço. Então, ela tem 3 pontos de intersecção nesse caso particular que eu acabei de desenhar aqui. O que eu estou perguntando é, elas colidem? Então, uma condição necessária é que as trajetórias se cruzem, mas ela não é suficiente. Ou seja, eu posso ter trajetórias cruzando, mas não sempre acontecer de os corpos colidirem. Para se colidir, uma condição é que, além das trajetórias se cruzarem, é que no mesmo instante a partícula da curva C1 esteja no mesmo instante, no mesmo ponto, na partícula C2. Num ponto onde elas se cruzam no mesmo instante. Então, qual é a ideia matemática que a gente tem que ter para resolver esse exercício? Bom, eu acho que a lógica por si só se explica. A gente precisa impor que a trajetória de uma seja igual à trajetória da outra, e a pergunta é, será que existe um t que satisfaça as duas ao mesmo tempo? Por isso que eu coloquei R1 de t igual a R2 de t. E para que satisfaça as duas ao mesmo tempo, basta que eu iguale as duas. Então, é o que está acontecendo aqui. Igualando essas duas aqui, então, ó, t ao quadrado, 7t menos 12 e t ao quadrado tem que ser igual ao de baixo. 4t menos 3, t quadrado, e 5t menos 6. Pessoal, se vocês não enxergaram direito, eu vou aumentar a vírgula aqui, tá? Ó, porque como tem que saber ler direitinho, tá? São curvas no espaço, ó, porque tem 1, 2, 3 entradas e 1, 2, 3 entradas. Será que existe um t que essas partículas, caso as trajetórias se cruzem, elas se colidem? Ou seja, existe um t onde o tempo de percorrer é o mesmo no mesmo ponto? Existe um t onde a posição do R1 de t é igual à posição do R2 de t? Ou seja, é o mesmo ponto, né? O que vai acontecer aqui? Vocês há de concordar comigo que eu vou chegar... Bom, isso aqui é uma igualdade de 2 vetores, né? Então, a primeira entrada tem que ser igual à primeira entrada, a segunda tem que ser igual à segunda e assim por diante. Ou seja, eu tenho que t ao quadrado precisa ser igual a 4t menos 3. Peguei aqui, ó, a primeira entrada tem que ser igual à primeira. 7t menos 12 tem que ser igual a t ao quadrado, que é a segunda igual à segunda. E, ao mesmo tempo, pessoal, isso aqui tudo ao mesmo tempo, tá? Não é um ou outro, não. Tem que ser igual a t quadrado. Eu só troquei a ordem aqui, mas isso é de menos, tá? Moral da história, eu vou passar todo mundo para um lado só e todo mundo enxerga que isso aqui vai dar equações do segundo grau.
A primeira linha da equação t ao quadrado menos 4t mais 3 igual a 0. Passei esse cara para o primeiro membro, tá? Na segunda, vai dar t ao quadrado menos 7t mais 12 igual a 0. E na última, vai dar t ao quadrado menos 5t mais 6 igual a 0. Só passei todo mundo para o primeiro membro. E aqui, então, eu cheguei em 3 equações do segundo grau, que tecnicamente, é um sistema de equações do segundo grau. Isso é um sistema de equações do segundo grau. Eu tenho que procurar um t que satisfaça as 3 equações ao mesmo tempo, que é equivalente a falar que satisfaz todas as entradas ao mesmo tempo, que é equivalente a falar que R1 é igual a R2, que existe um t que satisfaça as 3 ao mesmo tempo. Bom, como não é um sistema linear, que dá para você fazer escalonamento e descobrir o valor, no caso de t aí, o que eu resolvi? Eu resolvi a equação A, a equação B e a equação C, a equação do segundo grau. Aí agora deixou de ser um problema físico para ser um problema matemático. Eu tenho que resolver a equação do segundo grau da linha A, da linha B e da linha C. Resolvendo a equação do segundo grau, a gente chega que as duas raízes, pode dar duas, pode dar uma, não pode dar, tá? Então tudo é possível. T igual a 1, T igual a 3, e já vou colocar o resultado das outras. Pessoal, não vou ficar aqui resolvendo B ao quadrado menos 4AC, ou soma em produto, tá? As duas raízes aqui desta equação de segundo grau é 1 e 3. A segunda, esta equação de segundo grau, dá 3 e 4. E a terceira e última equação aqui, que é esta C, ela vai dar 2 ou 3. E aí é onde vem a importância. Qual é o valor de T que satisfaz as 3 equações ao mesmo tempo? Bom, claramente é t igual a 3. Agora, a pergunta que vem a calhar é, por que eu fiz essa... A pergunta que vem a calhar é ótimo, por que eu fiz essa pergunta? Por que eu fiz a pergunta do tipo, qual é o t que satisfaz as 3 equações ao mesmo tempo? E eu vim aqui e vi que é o t igual a 3. Porque o mesmo t que satisfaz as 3 equações ao mesmo tempo, quer dizer que ele está satisfazendo a condição A, B e C, que satisfaz esta igualdade, que satisfaz que a primeira entrada é igual à primeira entrada, a segunda é igual à segunda e a terceira é igual à terceira ao mesmo tempo. Por isso que eu fiz essa pergunta. Qual é o t que satisfaz as 3 ao mesmo tempo? Só é o t igual a 3. Por mais que t igual a 1 é solução, ele é solução apenas da primeira. Ou seja, quando t for igual a 1, não vai ter R1 de t igual a R2 de t. O R1 de 1 não é igual a R2 de 1. Só vai dar igual à primeira entrada, que é a entrada que eu chamei de equação A. Se você substituir t por 1, veja bem, ó, vai dar 1 ao quadrado, 4 vezes 1 dá 4, menos 3 dá 1. A primeira entrada dá igual à primeira entrada. Mas você não chega que o R1 do t igual a 1 é igual ao R2 do t igual a 1, porque a primeira entrada é igual à primeira, mas a segunda não é igual à segunda e é muito menos a terceira igual à terceira. Então não tem como esse cara ser igual a esse no instante t igual a 1, já que a segunda e a terceira entradas, elas são diferentes quando t é igual a 1. Qual é o único valor de t que satisfaz a primeira, a segunda e a terceira entrada ao mesmo tempo? Ou seja, qual é o valor de t que satisfaz R1 de t igual a R2 de t ao mesmo tempo? Só pode ser o t igual a 3. Aí que vem a questão. As partículas se colidem? Sim. Porque no mesmo instante, elas vão estar no mesmo ponto. Quer ver, ó? Como? Para 3 igual a 3, para t igual a 3, temos, olha só, R1 de 3 é quem? Vou substituir aqui, ó, 9, né? 3 ao quadrado é 9. 3 vezes 7, 21. 21 menos 12. 21 menos 12 dá 9. E 3 ao quadrado também é 9. Então, isso aqui deu 9, 9, 9. E quem é o R2 de 3? Vai dar 3 vezes 4 dá 12. 12 menos 3, 9. 3 ao quadrado, 9. 5t, que é 3, 15. Menos 6, 9. No mesmo instante, a partícula R1, no instante t igual a 3, está na mesma posição, 9, 9, 9. Pessoal, foi coincidência as 3 entradas terem dado iguais. Mas não é coincidência, por conta de A, B e C que a gente fez aqui, de dar o mesmo vetor. O que eu quero dizer é que se aqui tivesse dado R1 de 3
9, 10 e 15, aqui também teria dado 9, 10 e 15. Foi coincidência que as três entradas eram iguais, tá? Como para t igual a 3 acontece isso, concluímos que as partículas colidem. Concluímos que as partículas colidem. De novo, eu vou voltar aqui no meu rascunho, que isso aqui é interessante falar. Pessoal, a ideia das partículas se colidindo é porque é assim, ó, eu tenho aqui eu vou ter que fazer aqui o sistema tridimensional, x, y, z. Aqui eu tenho a curva C1, e pelo menos eu sei que na curva C2. O que que acontece? Olha só, esse cara aqui, ó, esse cara, ele é o vetor R de 1, R1 de 1. Opa, de 1 não, gente, de 3, né? E ele também é o R2 de 3. Porque neste ponto aqui, quem é esse ponto? É o ponto 999, que dá o vetor R1 de 3 e o R2 de 3. E aí que tá, no mesmo instante, ó, t igual a 1, t igual a 2, t igual a 3, na curva C2 está aqui. E t igual a 1, t igual a 2, t igual a 3 está no mesmo ponto. Ou seja, no mesmo instante, as trajetórias passam pelo mesmo ponto. Então, elas se colidem. Essa é a interpretação geométrica desse nosso exemplo. E assim encerramos esse exemplo e partimos para o próximo. Próximo exemplo, ele já é um pouquinho mais elaborado. Tecnicamente, o enunciado não é difícil. Eu já fiz o desenho de quem é a superfície, tá? Daqui a pouco eu vou subir ela para vocês enxergarem melhor. Mas eu quero determinar a função vetorial que representa a curva obtida pela intersecção deste cone verde, que é dado por essa equação z igual a raiz de x quadrado mais y quadrado, com o plano que está em cinza, azul aí, z igual a y mais 1. Então, vamos bem identificar quem que é quem aqui, ó. Esse cone é o cone de equação z igual a raiz de x quadrado mais y quadrado. E esse plano aqui é o plano de equação z... Opa, escreve x, né? Z igual a 1 mais y. Ok? Pessoal, na prática, o que eu quero descobrir é o seguinte: qual é a curva que satisfaz simultaneamente esses dois caras? Ok? Eu quero a curva que tá. Essa curva está no espaço, tá? Ó, vocês perceberam aqui, tá? Que tem esta curva. Aqui tá uma linha pontilhada, tá, pessoal? Porque isso aqui é uma perspectiva que tá lá para trás. Ok? Mas esse cone aqui, ele vai crescendo cada vez mais, e aí vai ter essa curva que está dada pela intersecção aqui. Essa curva preta aqui, ó, eu forcei ela na hora que eu fui fazer o desenho lá no GeoGebra, para justamente ficar mais claro quem que é a intersecção, ok? E aí é onde que vem uma estratégia que eu utilizo em todos os exemplos onde não é fácil ver a projeção sobre o plano XY. Vou fazer uma pausa aqui agora antes de continuar o exercício. Lá na aula de curvas no espaço, quando eu fiz exemplos de curvas no espaço, tinha um exemplo de um cilindro circular e interceptado por um plano, cuja intersecção dava uma elipse, e eu conseguia perceber que a projeção sobre o plano era uma circunferência. Nem sempre isso vai ser possível. Eu falo, inclusive, lá na aula teórica, que cada caso é um caso. Se você pegar esta curva aqui e projetar ela sobre o plano XY, existe uma forma de fazer. Vai dar uma parábola, só que não é tão simples enxergar essa parábola. Tá certo? Porque a intersecção de um plano com um cilindro, do jeito que está aí, vai dar uma parábola. Tá certo? Nesse caso, existe uma estratégia que, mesmo que você não perceba a projeção sobre o plano XY, como eu fiz lá na aula teórica, mesmo que você não enxergue que a projeção dá uma parábola, uma circunferência, que seja, existe uma estratégia que é fazer o seguinte: é você pegar nesse sistema de equações bizarras que apareceu aqui, que é um sistema de equação. É o cilindro não, é o cone ao mesmo tempo do que o plano. É isso daí, é o exercício pediu, da curva. É a intersecção. Intersecção são as duas equações ao mesmo tempo. Uma estratégia é isole uma letra em função da outra. Não importa se vai ser assim, y em função de x, mas não pode ter y, x e z na mesma equação, como está aqui. Por exemplo, tá vendo aqui? Eu tenho z que depende apenas de y. É coisas desse tipo que eu vou querer. Isso é uma estratégia, tá? E vai dar certo, vocês vão perceber que eu vou fazer isso no próximo exemplo. Nas próximas aulas eu vou repetir essa ideia.
Existe uma forma que a gente fala que é do tipo gráfico, não tem nada a ver com aquela ideia, tem a ver que, lembra da parametrização tipo gráfico, que a primeira entrada x é igual a t e a segunda entrada é o gráfico da função? É mais ou menos a mesma ideia aqui, só que aqui é uma curva que está no espaço, não no plano. O que eu vou fazer? Eu vou escolher uma das variáveis, e eu vou chamar ela de t. Como assim? Eu vou pegar x igual a t. Professor, eu posso fazer isso? Pode fazer x igual a t, pode fazer y igual a t, pode fazer z igual a t. Isso não tem problema nenhum. Lembrando que esta curva preta, é importante eu colocar, ela é uma r de t dada por uma f, g e h. Pessoal, lembra que é f de t, g de t, h de t. E esta primeira posição aqui, ó, é a posição x, essa é a posição y e essa é a posição z dos pontos no espaço. O que eu vou fazer, que por enquanto é um coelho de cartola? Tomando x igual a t. Aqui está a minha primeira entrada da minha parametrização já, ó. A minha primeira entrada vai ser t. Sou eu que estou impondo isso, eu forço isso. Isso é uma técnica que geralmente dá muito certo. Qual é a ideia agora? A minha ideia é escrever y em função de x, z em função de x, ou z em função de y. Se eu escolhi x como sendo t, vou até escrever isso no rascunho para ficar claro o que eu estou querendo dizer para vocês. Ó, se eu escolhi x igual a t, a próxima etapa é uma dessas três, fazer y depender apenas com coisas que tenha x, não pode ter x e z. O z depender de alguma coisa que tenha apenas x, ou o z depender de coisas que tenha apenas y, ou o y depender de alguma coisa que tenha apenas z, certo? Pessoal, aí que é o bonito do negócio. Se o teu x é igual a t e você faz o y depender de x, você faz o y depender de t. Então você já tem a segunda entrada, porque é o y dependendo do t. Se você faz o z depender do x, como o x depende do t, o z também depende de t. Se você não conseguir fazer o z depender só de x, o que eu quero dizer é assim, z é igual a alguma coisa com x, y é igual a alguma coisa com x. Você tenta o z depender apenas do y. Como você sabe, do y já depende do x, né? Se você conseguir falar que o y depende de x, o z depender do y, então não tem problema. Se o x depende de t, o y vai depender de t. E se você chegar que o z depende de y, desde que você descobriu alguma coisa de y para t, você também tem o z dependendo de t. Parece um rolo, mas vocês vão perceber nos próximos exemplos que eu vou fazer que não é. E é bem de boa. Qual é a regra? Pega uma variável e isola em função da outra. Fim. Desde que você já saiba qual que é uma que você tomou como referência. O que eu fiz aqui? Eu peguei e igualei essas duas. A minha ideia, olha só, olha qual. Vai dar certo sempre? Não. Mas é uma linha de raciocínio que a gente tem que testar e é exercício por exercício, tá, gente? É bem uma regra para cada problema. O que eu fiz aqui? Eu peguei este cara, como z aqui é o mesmo z aqui, eu igualei esses dois. Então eu cheguei aqui, ó. Temos que 1 mais y é igual a raiz de x quadrado mais y quadrado. Dá uma olhada. Esta minha equação aqui já não depende mais de z, ela só depende de x e y. O que eu vou fazer? Eu vou dar meus pulos de isolar o y. Y é alguma coisa que depende de x. Como x é t, eu chego no final das contas que o y depende de t. Ou seja, o y depende de t, é uma g de t. Tá? Então, ó, por enquanto ainda está meio obscuro, mas vamos abrir essas contas. Vou levar os dois lados ao quadrado para sumir com a raiz. Precisava fazer isso? Não sei. Eu fiz e deu certo. Então, é rabiscando que a gente vai aprendendo e vai entendendo. Vou abrir esse quadrado aqui agora, que isso aqui vai dar quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, é igual a x quadrado mais y ao quadrado. Esse y ao quadrado desaparece com esse. Veja bem, eu vou isolar o y aqui. Por que eu quero isolar o y? Porque eu quero fazer y igual a alguma coisa que dependa de x. 2y é igual a x quadrado menos 1. C e somente C. Pessoal, o 2 vai passar dividindo, fica dividido por 2, né? É a mesma coisa que falar, então, meio que multiplica x quadrado menos 1. E assim, vou fazer no verso. Pessoal, dá uma olhada. X não é t? Eu não fiz o y depender de apenas uma variável que eu já conheço como t. Isso é importante. Não vai fazer o y depender de z,
Porque não tem como você relacionar y com z, porque, na verdade, você precisa relacionar com o t. Como o teu x depende... Você chamou x igual a t, se você chama de x igual a t, então, tecnicamente, o teu y agora chegou aqui, ele depende apenas de t. Pronto. Essa daqui, ó, é a segunda entrada da minha função. Essa vai ser a segunda entrada da minha função. O que é que falta? Falta a terceira. E, por fim, qual foi a equação que eu escolhi? Eu escolhi essa daqui, ó. Z é igual a 1 mais y. Professor, mas por que você escolheu essa? Eu poderia ter escolhido essa, não teria problema nenhum, poderia ter escolhido essa. Sabe por que eu escolhi essa? Porque aqui o z já depende de y, e eu já sei uma expressão do y que depende de t. Se o z depende de y e eu já sei da expressão do y que depende de t, eu chego numa expressão do z que depende de t. Se você quisesse escolher essa, não tem problema nenhum, porque o x é t. O y é meio que multiplica t ao quadrado menos 1. Tem uma raiz aqui maluca, vai dar muito mais conta, mas você vai chegar no z, que depende de t também. Tá claro isso? O importante é partir de alguma coisa que você conheça, impondo como t. X é igual a t, y é igual a t, z é igual a t. Não precisa ser necessariamente x igual a t. Geralmente eu chuto primeiro x igual a t. E quando x é igual a t, a minha primeira etapa é... Aí agora, daqui a pouco, depois do exercício, eu vou montar essa receita na cabeça de vocês. Uma vez que você escolheu x igual a t, a próxima etapa é fazer o y depender de x ou o z depender de x, porque afinal de contas x é t. Uma vez que você encontrou um desses dois, aí o terceiro fica a gosto do freguês. Pode ser z dependendo de y, z dependendo de x, que não tem problema nenhum. Nesse caso, eu fiz x igual a t, fiz o y depender de x, portanto, o y vai depender de t, que é o que a gente acabou aqui. Como o meu y depende de t, agora tanto faz você escolher z depender de x ou z depender de y. Porque tanto x já depende de t, que é x igual a t, tanto y depende de t. Ou seja, isso daqui vai chegar que z é 1 mais meio t ao quadrado menos 1, C e somente CZ é igual a meio, que multiplica t ao quadrado mais 1. Para quem não entendeu essa conta aqui, ó, faz a distributiva, vai dar meio t ao quadrado menos meio mais 1 dá mais meio, né? E aí eu coloquei o meio em evidência de novo. Portanto, esse é meu Z, ou seja, a minha R de t, ela vai ser t meio t ao quadrado menos 1, vírgula, meio t ao quadrado mais 1. Professor, me explica essa história do algoritmo aí que o senhor falou? Vou explicar aqui no rascunho. Qual que é a ideia? Quando você está com uma curva no espaço e você não tem a mínima ideia, mínima noção do que você vai fazer, você vai ter três variáveis, x, y e z. Aqui acabou o exercício, tá? Vou até tirar aqui. Esse aqui é o nosso resultado final. Pronto, descobri uma parametrização para a curva, ok? Quando você pega e chama x de t, você sabe que o teu x depende de t. De duas, uma. Ou você vai fazer o y depender de x, ou você vai fazer o z depender de x. Necessariamente é uma dessas duas. Necessariamente. Por quê? Se o x depende de t, você precisa descobrir o y dependendo de t ou o z dependendo de t. Vamos supor que você veio aqui, como eu fiz aqui agora há pouco, e pegou essa. Moral da história, como isso já é satisfeito e você satisfez essa, você já tem o x dependendo do t e o y dependendo do t. Certo? Aí a tua z... Certo? Na última etapa, veja bem, aqui é uma segunda etapa, esse ou esse, tá? Então, na verdade, vamos chamar assim, ó, 1.1 e 1.2. Se deu certo a 1.1, a 2, você pode escolher z, que depende de y, ou o z, que depende de x. Por quê? Porque na etapa 1 aqui, né? Na etapa 1.1, 1.2 aqui, você já achou uma expressão do y e você ou achou uma expressão do z que dependia de x, né? Então, é bem claro aqui, ó, essa etapa, quando você escolhe x igual a t, tecnicamente, você dá um jeito de fazer y depender de x
ou o z depender de x. Pessoal, não pode ser o y depender de z, porque você escolheu x igual a t. Então tem que ser o y dependendo do t, o z dependendo do t, que no caso x é igual a t. Se você satisfez uma das duas, você já tem o x e o y, por exemplo, ou o x e o z. Se você já tem o x e o z dependendo de t, o y você consegue tendo uma das duas letras, que é o que está aqui, fazendo dependendo de t também. Ok? Partiu para o próximo exemplo para a gente já encerrar essa aula. Esse aqui é bem bonito. De novo, só que agora é uma equação de uma reta tangente. Tá? Eu quero encontrar uma equação de uma reta tangente, a curva gerada pela intersecção desses dois cilindros. Ó, x² mais y² igual a 25 e y² mais e² igual a 20 no ponto 342. Bom, pessoal, pela perspectiva aqui, são dois cilindros que se cruzam. Eu já desenhei aí quem é a intersecção, para ficar mais claro para vocês entenderem. E o ponto P, que é o ponto 342, ele está aqui, ó. Tá? Então, ele é um ponto da curva. A curva, ela faz esse formato estranho aqui, é meio difícil de ver, tem que usar o GeoGebra para você visualizar essas curvas. Mas aqui, só para efeitos de protocolo, esse daqui é o cilindro x² mais y² igual a 25, esse azul. E esse que está aqui atravessando, como se fosse um cano atravessando o outro, né? É o de equação y² mais z² igual a 20, tá certo? Nesse caso aqui, pessoal, a reta tangente, eu vou fazer ela aqui, ó. Reta tangente, ela passa bem nesse ponto aqui, ó. Tá? Acabei de desenhar a reta tangente passando por esse ponto, porque ele pede a reta tangente. E aí é onde vem a lá da aula de equação de reta tangente. Quem é a equação da reta tangente? É o S de t, ele é dado por um ponto de tangência, que no caso o exercício já deu, que é 342, mais t vezes o r' no t da tangência, do ponto 342. Aqui não é um t genérico, tá? A gente já falou isso nas aulas anteriores. Só que é aí que está a questão. Por isso que eu já fiz aquele primeiro exercício para ganhar tempo nesse daqui. O ponto, o exercício deu. A r de t eu preciso descobrir para, então, descobrir o r' de t. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é quem é o nosso r de t? Quem é o r de t? O r de t é a equação da intersecção dos dois cilindros, é a equação da curva. Ok? Então, bora fazer a mesma coisa que a gente fez no exemplo anterior. Ó, x² mais y² igual a 25, y² mais e² igual a 20. O que o Bruno vai fazer? Tomando x igual a t. De novo, eu vou tomar o x igual a t. Então, a primeira entrada da parametrização eu já tenho. E essa parametrização ela é bonita pra caramba, tá? Tomando x igual a t, o que vai acontecer? Temos. Vamos lá. Existe alguma dessas equações que eu tenho apenas y e x ou z e x? Sim, a primeira. Por quê? Por que eu tenho que escolher? Eu não posso pegar a segunda. Porque uma vez que eu escolhi o x igual a t, se eu escolhi o x igual a t, eu preciso, na próxima etapa, de acordo com o que eu falei agora há pouco no algoritmo, escolher uma equação de forma que eu consiga isolar o y em função de x ou o z em função de x, já que o x é t. Se eu escolher essa daqui de baixo, eu vou escolher z em função de y ou y em função de z. Não vai me ajudar em nada. Então, necessariamente, eu preciso escolher a equação de cima. Bora fazer aqui e isolar quem? Isolar o x, porque, afinal de contas, x é t. Ok? Isso daqui vai dar y ao quadrado é igual a 25 menos x ao quadrado. Ok? C e somente C, pessoal, aqui agora tem uma coisa interessante. O y, ele vai dar mais ou menos a raiz de 25 menos x ao quadrado. Espera aí, professor, mas não é positivo? Não, já vou explicar o que está acontecendo, tá? Eu vou primeiro fazer todas as contas matemáticas, depois eu vou lá na superfície e explico para vocês o que está acontecendo. Ou seja, o meu y, ele é... eu vou colocar assim, ó, mais ou menos a raiz de 25 menos t ao quadrado. Eu tenho dois valores possíveis de entrada para y. A da raiz positiva e a da raiz negativa. Daqui a pouco, quando eu terminar o z, eu vou juntar tudo e vou explicar o que está acontecendo.
Por fim, agora falta o z, né? Bom, uma vez que você já tem o x dependendo de t, pois afinal de contas x é igual a t. O y dependendo de t, tanto faz se você pega... Agora tem que ser uma que tenha z, né? Óbvio. Porque eu tenho que fazer z em função de x ou z em função de y. E a gente tem a equação y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 20. Também vou fazer a mesma coisa. Vou isolar agora o z. Z ao quadrado é igual a 20 menos y ao quadrado. Cuidado aqui agora. Cuidado, porque eu tenho que fazer isso aqui. Aparecer em função de t. Pessoal, para mim fica mais prático, ficou mais prático eu pegar e substituir esse y ao quadrado como 25 menos x ao quadrado. Se quiser substituir pela raiz maluca, não tem problema nenhum, tá? Só que você tem que levar ao quadrado e vai acabar voltando nesse 25 menos x ao quadrado. Eu preferi fazer isso aqui, ó. 20 menos 25 menos x ao quadrado. Então, c e somente c, o z ao quadrado, é 20 menos 25, vai dar menos 5, mais x ao quadrado. C e somente c, o z é mais ou menos a raiz, também mais ou menos, porque tá z ao quadrado, né? Mais ou menos a raiz de x ao quadrado menos 5, ou seja, eu tenho que o meu z, ele é mais ou menos a raiz de t ao quadrado menos 5. Agora, o que está z dando? Por isso que eu falei no começo da aula que são exercícios que a gente tem que raciocinar um pouco. Eu achei 2 valores para y e 2 valores para z. Sabe o que significa isso? Que a gente tem 4 possibilidades de curva. 4 possibilidades de curva. Onde, na verdade, as 4 possibilidades de curva, quando elas se juntam, dá esse desenho aqui. Esse desenho, essas curvas pretas que vocês estão vendo aqui, ela, na verdade, ela é a junção de 4 curvas. Eu vou escrever quais são essas 4 curvas, depois eu volto no desenho. Assim, temos 4 possibilidades. Pessoal, 4 possibilidades, porque funciona assim, ó. Quando x é t, eu posso ter a raiz positiva com a raiz positiva com a negativa com a positiva, negativa com a negativa. E o x é igual a t sempre, né? Mas aqui é mais e menos. Então, eu tenho uma combinação aqui de 4 em 2. Tá? Então, temos 4 possibilidades. Né? Temos 4 possibilidades para R de t. Para R de t. Eu vou chamar de R1 de t. Qual a curva? A curva t, raiz de 25 menos t ao quadrado, ou seja, raiz positiva, e a outra raiz positiva. Essa é a primeira possibilidade. Qual é a segunda possibilidade? Vamos escrever rapidamente aqui. A primeira entrada é sempre t. Essa daqui eu mantive positiva, então 25 menos t ao quadrado, e essa daqui eu fiz negativa. Peguei a raiz negativa. Positivo, 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 negativo. O que vai vir agora? Negativo, positivo, negativo, negativo. Né? R3 de t é quem? A primeira entrada é t. Negativo, raiz de 25 menos t ao quadrado. Positivo, então aqui eu vou... Ok? E, por fim, a R4 de t. A R4 de t é t negativo, raiz de 25 menos t ao quadrado, menos a raiz de t ao quadrado. E aí, ó, só para ficar claro com vocês, pessoal, aqui eu vou fazer uns sinaizinhos aqui, só para ficar claro o que eu quis dizer. Aqui eu tenho 4 possibilidades, porque a segunda entrada é positiva e positiva, positiva, negativa, negativa, positiva e negativa. Aqui eu estou me referindo à entrada, tá, gente? Ó, esses sinais que aparecem na segunda e terceira entrada. E o bonito de quando você vai programar isso lá no GeoGebra, que eu, quando fui construir essa figura aqui, tá, é que quando você pega a R1, a R2, a R3 e a R4, a R1 vai dar um pedaço, 1/4 desta curva aqui e 1/4 desta curva aqui. Posso até depois deixar na descrição do vídeo, vou até fazer isso na descrição do vídeo, quais são os comandos do GeoGebra para você testar lá no GeoGebra qual é essa curva, ok? Nesse caso aqui, ó, quando eu pego a R1 de t,
ele pega exatamente esse pedaço que vem da pontinha daqui até aqui, ó. Ele pega só esse pedaço aqui e só esse pedaço aqui. Quando eu pego a R2 de T, ele pega outro 1/4 de curva, que o outro 1/4 do pedaço, e o outro 1/4 do lado de cá. É como se fosse assim. Vocês perceberam que aqui é como se fosse uma folha, vamos falar desse jeito assim. Ele quebra ela em 4 pedaços. Uma curva R1, R2, R3 e R4. Só que tem uma banda para um lado e a outra para o outro. É bonito de ver até no GeoGebra isso daqui. Então, aqui é uma, R1 tá aqui. A R2 vem até aqui e aqui. A R3 ela pega da linha pontilhada até cruzar aqui, da linha pontilhada até cruzar aqui. E a R4 pega daqui até aqui e daqui até aqui. Tá claro? Essa é a ideia de ter 4 curvas. Aí você se pergunta, mas qual é a curva que está passando em cima do ponto 342? Esse, que é o ponto nosso que a gente vai começar o nosso problema. Como a tangência é no ponto 342, eu tenho que pegar cada uma dessas, é óbvio que eu não vou fazer cada uma, porque a gente já vai ver que na primeira vai bater. E verificar qual dessas curvas é a que passa no ponto 342. Então, vamos lá. Como a tangência é no ponto 342, a função vetorial correta, correta, né? Eu vou colocar correta no sentido de que satisfaz, né? A função vetorial correta é a R1 de T. Pois, pessoal, por que eu estou vendo que é R1 de T? Vocês concordam comigo que R1 de T tem que ser igual ao ponto 342, se e somente se acontecer o quê? Quem é R1 de T? É onde tem todo mundo positivo. Aqui eu estou querendo dizer o seguinte, tá? Se eu for aqui no desenho, ó, se eu for aqui no desenho, R1 de T, será que é o R1 de T que aponta para essa bolinha azul aqui? O R1 de T é o cara que está aqui? Ou é o R2 de T? Ou é o R3 de T que aponta para esse cara aqui nessa curva, nesse ponto de intersecção da tangência que a gente quer definir? Então, R1 de T é T raiz de 25 menos T ao quadrado e raiz de T ao quadrado menos 5 tem que ser igual ao ponto 342. E podem perceber que este T igual a 3, que eu acabei de descobrir aqui, ele é o cara que satisfaz as 3 entradas ao mesmo tempo. Ou seja, só a R1 de T que vai dar igual ao 342. Ó, porque quando T é 3, que é a primeira entrada, dá T igual a 3. Se o T é 3, 3 ao quadrado é 9, 25 menos 9, 16, raiz 16, 4. E raiz positiva. Aqui, nesse aqui, a raiz é positiva, bateria também. Mas no R2 de T, a terceira entrada ela seria negativa, no R2. No R1 é positivo. Quando o T é 3, 9 menos 5 dá 4, raiz de 4 é 2. Se você pegar R2 de T, não vai dar o ponto 342, vai dar o ponto 3, 4 e menos 2. E 3, 4 e menos 2 não é igual a 3, 4 e 2. Se você pegar R3 de T, vai dar o 3 menos 4 e 2. 3 menos 4 e 2 não é igual a 3, 4 e 2. E a mesma coisa, o mesmo raciocínio para R4 de T. Assim, quem vai ser o R1' de 3? Pessoal, por que eu estou calculando esse R1' de 3? Vou voltar aqui lá no começo do exercício. Eu não sei quem que é esse T aqui, mas é o ponto de tangência, ok? Quem é o R' de 3? É o que a gente precisa descobrir agora, só que eu não tenho, aqui não é mais a R, é R1, né? Que é a curva em si que a gente acabou de descobrir. Nesse ponto aqui, eu preciso agora determinar quem é essa derivada e calcular. Na verdade, aqui não tem um igual ainda. É isso aqui. Quem é o R1' de 3? Primeira coisa que a gente precisa fazer é determinar quem que é o R1' de T. Eu já vou colocar o resultado direto aqui, depois vocês conferem as contas aí, para a gente ganhar tempo, porque senão vai estender muito a aula. É 1, aqui vai dar menos T sobre raiz de 25 menos T ao quadrado, vírgula, T raiz de T ao quadrado menos 5. Esse é o R1' de T.
no instante t igual a 3, que é justamente que vai dar o ponto de tangência, quem é o vetor diretor da reta? É o vetor 1 menos 3 quartos e 3 sobre 2. Eu só substituí aqui o t por 3, tá, gente? O 1 é 1, né? Porque a entrada é constante. E, portanto, agora é só a gente colocar o resultado final, que lá do começo, o S, a reta S de t, vamos chamar assim, era P mais T vezes R1 linha de 3. Agora aqui a gente pode saber quem é o T, quem é tudo, né? Então, já sei quem é todo mundo. Ou seja, a S de T é o ponto 3, 4, 2 mais T, que multiplica esse vetor 1 menos 3 quartos, 3 sobre 2. Ou seja, vamos colocar naquela forma vetorial, né? Não deixar assim separado. S de T vai ser quem? 3 mais T, né? 3 mais uma vezes T. 4 menos 3 quartos de T. E 2 mais 3 sobre 2 T. E esta é a equação da reta tangente que a gente estava procurando, ok? Bom, com isso eu encerro essa aula de exercícios e na aula que vem a gente vai ver com mais problemas físicos, obviamente falando de curvatura, comprimento, de arco, e aí encerramos essa playlist. Então, valeu, galera, não vou delongar mais dúvidas, é só me chamarem e a gente vai conversando conforme vai passando o tempo. Grande abraço, nos vemos na nossa última aula.